Tá bom. Eu vou fazer esse trabalho por vídeo, porque eu achei que seria uma ideia legal e também porque eu achei que seria melhor do que eu só no meu quarto me gravando e falando eternamente. Eu quero dizer também que o meu plano originalmente era fazer meio que uma linha do tempo do que aconteceu. Só que quando eu fui tentar lembrar. É na sola da bota, é na palma da bota. Eu não consegui lembrar. Sinceramente, parece que tudo foi um filme de uma hora que eu assisti, mas não participei. Tanto que quando eu fui falar com minha mãe pra tentar lembrar de algumas coisas, ela me disse que a gente ficou 5 dias em casa durante a enchente, sendo que eu jurava que a gente tinha ficado apenas 3 dias. Isso me fez lembrar de quando o nosso cérebro simplesmente esconde memórias da nossa cabeça quando a gente passa por eventos muito traumáticos, como um mecanismo de defesa ou algo do tipo. Não tô dizendo que é isso que tá acontecendo comigo, até porque não tem como a gente esquecer o que aconteceu quando todos os lugares da cidade nos faz lembrar do que aconteceu. Mas isso me botou pra pensar. Enfim, eu vou tentar ser o mais claro possível, tanto visualmente quanto narrativamente. E também sonoramente, porque eu tô meio resfriado, então minha voz vai estar meio estranha. Dito isso, quando eu acordei no primeiro dia, eu já senti que tinha uma coisa errada. Sei lá, acho que era só premonição. Primeiro, quando eu fui ao banheiro, não tinha luz. Segundo, que meu pai passou por mim, parecendo meio apressado, diga-se de passagem, e perguntou: Você tomou banho ontem? O quê? Hã? Hã? Ah, não. Então, sinto muito. E saiu. E quando eu fui ver o que estava acontecendo, a minha premonição só se confirmou. Então a gente subiu o máximo de coisas possíveis para andar de cima, incluindo o fogão e o botijão de gás para cozinhar as comidas congeladas. E o que a gente não conseguia levar para andar de cima, a gente simplesmente levantou o máximo possível para não pegar água. E depois disso foi só questão de esperar o inevitável. Eu me lembro como foi a sensação de ver a água lentamente entrar na garagem de casa. Uma sensação de potência misturada com tristeza e raiva. Talvez a gente pudesse ter evitado essa tragédia. Talvez a gente pudesse ter feito alguma coisa diferente. Mas agora era tarde demais, né? Eu tenho que explicar uma coisa também. Eu moro no terreno onde tem duas casas. Uma na frente, onde eu moro, e outra atrás, onde o Duan e a mãe dele moram. Dito isso, a irmã do Duan também estava lá junto com a filha pequena dela. Mas a minha avó por parte de pai. Então já deve conseguir imaginar o povo que estava ali. E a gente ainda tinha um nenê com a gente. Olha ele. Enfim, depois de uma noite curta e horrível, a água que estava na frente da minha casa já tinha entrado nela. E a gente nem conseguia mais ver o gramado que fica na frente da minha casa. Isso me deu uma certa raiva, sinceramente. Sei lá, acho que era de novo aquele sentimento de desespero, porque não tinha nada que a gente podia fazer em relação àquilo. Além de sentar, em preferência em lugar seco, e esperar tudo passar. Aquela água era suja e triste, mas não tinha como não olhar pra ela, ela tava em todo lugar. Por que você tá aqui? O esposo da Brenda, a irmã do Duan, tinha ficado lá na BR junto com um monte de gente e o meu avô. E por mais que nem a minha avó, nem a Brenda falassem muito sobre isso, dava pra ver que elas estavam muito preocupadas. E a minha mãe também estava muito preocupada com a minha avó materna e a minha irmã. Elas moram no mesmo bairro que a gente, mas como a gente estava sem sinal, a gente não conseguia falar com elas. Outra coisa também por a gente estar sem luz, a gente tinha que economizar o máximo possível de bateria do celular, já que de vez em quando dava um pico de sinal nele e a gente podia receber mensagem e se ele tivesse de bom humor a gente podia também mandar mensagem. A gente só deixava um celular ligado, já que ele tinha rádio, então ele era o nosso único meio de ficar a par das notícias e da situação no geral, né? Então a gente ficava na sacada, observando a água suja e triste, e escutava a gaúcha sem parar. Mas se a gente já tava meio ruim porque tinha uma plateia inteira de espectadoras na nossa casa, imagina só se você tivesse dois cachorros grandes e precisasse tirá-los dentro de uma caixa d'água. Pois foi isso que aconteceu com meu vizinho. Eu não mencionei isso, mas ele tinha ficado com a gente no primeiro dia, o dia que a gente levou tudo pra cima. Mas quando eu acordei no dia seguinte, ele já tinha sumido. Depois eu fiquei sabendo que ele pegou os dois cachorros dele, eu acho que é um vira-lata e um husky, colocou dentro de uma caixa d'água e foi lá pra prefeitura. Os cachorros deles estão até bem grandinhos, então eu só imagino como deve ter sido difícil levar os dois calmamente pela água. E falando em cachorros, o meu cachorro parecia estar tão nervoso quanto a gente, porque ele não fez nada durante 2 dias.
Sei lá, deve ser algum instinto de sobrevivência onde ele tava tentando não ficar desidratado. Mas depois de um tempo ele voltou ao normal. Mas eu acho fascinante como os bichinhos parecem que entendem quando tem alguma coisa fora do normal. E ficam tão nervosos quanto a gente ficaria numa situação dessas. A minha mãe e eu temos o costume de assistir séries criminais juntos, tipo Lei e Ordem e afins. E bem quando a gente tinha começado uma série nova, BAM! Água bem na nossa cara. Só pra gente não poder mais assistir a nossa série novinha. E como a gente precisava de alguma coisa pra nos distrair, eu me distraí com um livro que eu tava lendo pré-enchente, e a minha mãe se distraiu tentando chamar ajuda pra gente de todas as formas possíveis. Mas é claro que a gente conseguia se distrair entre nós todos, né? A gente passava o maior tempo na sacada, então de vez em quando até surgia uma brincadeira que a gente fazia pra se divertir. Então nem sempre era só tristeza e frustramento. Eu acho que é por isso que meus pais falam que é bom a gente ter pessoas que a gente gosta perto da gente, pra que momentos como esse, que são bem difíceis, sejam mais suportáveis. Mas a pior parte com certeza era a noite. Ela destacava todas as partes ruins dessa tragédia. Não tinha movimento algum na rua, assim como não tinha luz. Então a gente só encarava o abismo infinito da escuridão. Era silencioso, mesmo com o som dos sapos coachando, dos grilos, que eu odeio, e os helicópteros impressionantemente barulhentos que passavam. Ainda parecia que o mundo inteiro tinha ficado mudo, e a gente só conseguia pensar. Pensar em coisas horríveis, é claro, não tinha nada de bom pra se pensar. Eu acho que é em momentos como esse que eu simplesmente não queria pensar. Não pensar nas coisas horríveis que estavam acontecendo, não pensar nas coisas horríveis que podiam acontecer e que estavam simplesmente fora do meu controle. Eu odeio não me sentir no controle em coisas como essa. Porque são coisas que me afetam e afetam muitas outras pessoas e simplesmente não tem como parar. Que nem eu disse antes, a gente só podia sentar e esperar que tudo passasse. E o mais agoniante é que a gente não sabia quando podia passar e se iria passar. No primeiro dia, quando tudo começou, eu acho que foi quando eu mais senti que eu realmente podia morrer em qualquer hora, porque eu não sabia quanto que podia subir em Eldorado. E eu não sabia se a gente ia conseguir escapar mesmo, se a gente ia ter que ficar em casa todo o tempo até toda essa tragédia acontecer. E de novo, a gente não teve culpa, a gente não podia saber que isso ia acontecer. A gente não fez nada pra que isso acontecesse, e mesmo assim a gente teve que sofrer por tudo isso. Um monte de gente perdeu outras pessoas, um monte de gente ficou perdida, perdeu a casa, perdeu toda a vida que tinha aqui em Eldorado por uma coisa que a gente simplesmente não tinha controle. E não sei se tinha como evitar. Mas algo muito fofo aconteceu, sinceramente. Lembra que a gente precisava economizar a bateria do celular? Bem, a gente passava a maior parte do tempo com ele desligado, né? Mas minha mãe sempre ligava ele pelo menos uns 10 ou 15 minutos pra poder falar com outras pessoas e tentar chamar ajuda. Em um desses 10 e 15 minutos, ela conseguiu se comunicar com o grupo de faculdade dela. E os colegas dela, sabendo a situação, fizeram uma vaquinha para que pudessem comprar um barco e deram para um cara que aparentemente trabalha ou trabalhava na Polícia Militar. Então ele veio nos buscar. Foi uma sensação muito boa quando a gente finalmente foi resgatado. E enquanto a gente estava indo para Porto Alegre, uma música, ou melhor, o refrão de uma música não saía da minha cabeça. A gente ficou umas 2 semanas na casa de uma amiga nossa que mora em Porto Alegre e depois a gente voltou pra casa. E aí, bem, eu acho que eu já tô falando um pouco demais. Eu espero que isso tenha sido divertido de uma certa forma. Eu fiz de tudo pra que isso não ficasse tão chato assim. E, bem, eu acho que é isso.